Olá, pessoal do terceiro ano, como vocês estão? Tudo bem? Todo mundo com saúde? Lavando as mãos sempre, usando álcool gel se precisar sair, usando máscara. O ideal é sempre ficar em casa, hein, gente? Essas férias forçadas nossas, hein? Pelo amor. Mas logo, logo a gente vai voltar, tá bom? Então vamos se cuidar para voltar com saúde. Eu quero todo mundo bem, todo mundo tranquilo, com saúde, feliz da vida. Bora lá aprender mais sobre o nosso Antigo Egito, nosso projeto maravilhoso? Então, simbora, que hoje a aula é longa. Bom, continuar a conhecer. A gente foi, né, em março, lembra? Era uma das últimas aulas que nós tivemos antes dessa quarentena. E aí nós fomos ao Centro Cultural do Banco do Brasil, né, na exposição do Egito Antigo. E aí eu acho que, não sei se todas as turmas que estavam lá foram nessa parte aqui, ó, né? Que são as múmias, lembra? As múmias dos animais. Eu já tinha visto, bem assim, sabe como que... Eu não prestei muita atenção alguns anos atrás, quando eu estudei um pouco mais sobre o Egito Antigo, eu não tinha prestado tanta atenção, né, nas múmias dos animais. Mas isso ficou bem forte para mim dessa vez. E eu acho que para vocês também chamou atenção. Quem estava no meu grupo também chamou bastante atenção. E aí a gente pode ver até um sarcófago, né, desses gatos. Aí a gente tá vendo os gatos aqui, são 3, né, um sarcófago para os animais. Então era uma prática também muito forte, além de fazer, de realizar a mumificação de pessoas importantes, pessoas que tinham certo status, né, também havia a mumificação dos animais. Então, uma coisa legal para a gente trabalhar e a gente vai explorar isso hoje, beleza? Bom, a gente vai começar pelo Ra. Eu não vou dar tanto foco na história dos deuses, né, dessas divindades do Antigo Egito, porque a professora Mariana, a professora Tati, a professora Mariana de sala de leitura e a professora Tati de inglês, acho que elas vão focar um pouco mais, tá bom? Mas não tem problema. A gente vai falar um pouco dos aspectos mesmo dos animais. Então, aqui é o gavião, olha que a gente tem. É uma referência muito forte, né? Se você joga na internet, deuses do Antigo Egito, o Ra, ele aparece que ele é um dos mais importantes, né, da história, nessas histórias, nessas mitologias. Então, o legal é da gente perceber também que os corpos dessas divindades, elas misturam aspectos humanos e aspectos dos animais, né? Então, isso é legal para a gente aprender. Falar, poxa vida, mas é só no Antigo Egito que isso acontecia? Não, a gente vê também essas referências em outras culturas, tanto culturas africanas também, né? Porque o Egito também fica no continente africano. Por exemplo, da cultura iorubá, em alguns momentos, em algumas histórias, algumas divindades se transformam em animais. Cultura grega também, né? Que é da Europa. A gente também percebe em algumas histórias, alguns deuses, né? Algumas divindades se transformam em animais para conseguir realizar algumas tarefas. E também, né, no norte da Europa, lá, vocês lembram lá do Thor, do Loki, do Odin? Tem umas referências bem legais lá também de animais daquela região. E povos indígenas também fazem isso, né? Tem algumas histórias que se transformam. E isso é estranho? Ah, pode ser pra gente agora. Mas é uma coisa comum, né? Porque os povos mais antigos mesmo, né? Os nossos ancestrais aí, os povos bem lá de antigamente, é a relação deles a forma deles se relacionarem com a natureza. Então, é uma forma de se comunicar de uma forma diferente, né? Beleza? Bora continuar? Olha só que interessante. Além de serem mumificados os animais, eles recebiam também eles tinham o seu próprio sarcófago. E aí você fala assim, mas como assim? Se ele era tão importante, né? Esse animal, ele era até a representação de um deus, de uma divindade. Como assim ele era mumificado? Então, ele justamente era mumificado porque a morte, ela não tem a condição de acabar, mas ela tem a intenção de continuar. Então, a morte não era o fim, era a vida, né? A morte não era o final, era o começo de uma nova vida para esse povo, né? Esse povo antigo do Egito. Então, é bem interessante da gente perceber que o animal, ele podia ser tanto em referência a uma divindade importante, né? Essas divindades que a gente vai trabalhar hoje, quanto animais de estimação de quem tinha morrido, né? E aí eles eram mumificados por conta da sua importância e para fazer parceria para o seu dono ou sua dona, tá bom? Vamos para a próxima.
Aqui é o Tote, ele é bem importante, ele tem uma representação forte da questão da sabedoria, né? Ele é o deus escriba, é aquele que escreve. Não eram todas as pessoas no Antigo Egito que detinham conhecimento da leitura e da escrita. Então, ele tem uma relação muito importante com os sábios, né? Os professores. E olha que interessante, que legal. Esse outro pássaro, essa outra ave, é o ibis, quase que eu esqueço. É o ibis. Então, a gente tem lá o gavião, a gente tem o ibis, né? Que são dois animais que estão sempre, né? Se a gente pensar onde os pássaros ficam, eles estão no céu, eles voam. Então, são os pássaros, as aves, eles têm uma relação muito forte com a espiritualidade. Porque são animais que podem ver em lugares onde a gente que é andante, que é terreno, a gente não pode enxergar. Quem já assistiu o filme da Malévola, lembra que ela tem um amigo, né? Um amigo que é um pássaro, que é um corvo, né? Várias histórias de bruxa tem corvo, né? Tem pássaros, corujas. Então, esses pássaros, eles são importantes, eles estão sempre ligados à magia, à espiritualidade, porque eles alcançam lugares que a gente não alcança. Então, eles veem o que a gente não consegue ver. E isso é muito legal pra gente trazer, né, de conhecimento. E aí, olha aqui, o sarcófago do Tote, né? E olha, do Tote não, perdão, o sarcófago de um o sarcófago de um ibis, um sarcófago de um pássaro, né? E vocês veem que o sarcófago desse daqui, todo decoradinho, ó, tá vendo? Tem até o deus Anubis aqui, que é um outro deus que a gente vai ver mais pra frente, uma outra divindade. Mas legal, né? E também ele tem, ó, metade do corpo dele é humano e a cabeça dele é de ibis, que é esse pássaro. Que é um pássaro que, como vocês estão vendo aqui na água, ele é bem presente no rio Nilo, que é o rio que é um dos rios mais importantes, né? Da África, mas também, principalmente, do Egito, que é o que a gente está estudando. Aqui é Bastet, né? É um corpo de mulher, como a gente tá vendo, a cabeça é de gato, né? Então, aqui a gente vê até uma escultura bem legal, ó. Uma escultura egípcia também, né? Ela tem essa referência, vocês veem que ela é bem bonitona, né? Assim, sensual, toda charmosa. E aqui nós temos vários. Então, os gatos, eles eram muito bem quistos, né? Nos ambientes, né? Lá do Antigo Egito. Vocês se lembram também naquele clipe do Michael Jackson, que eu mostrei pra vocês? Que sempre tem um tem um gatinho passando? Então, é uma referência forte. Os gatos também têm dizem que eles têm um poder, né? Um poder um poder mágico, né? De ver, às vezes, o que os seres humanos não conseguem ver. São seres misteriosos também, né? E aqui vários tipos de tecelagem mesmo, né? Não só da trama, das bandagens, né? Que é aquilo que enrola, que envolve o corpo da múmia, mas uns desenhos para decorar, né? Provavelmente com material, fibras naturais, algum tipo de palha que era encontrada na época. Então, formam até desenhos, né? Em volta do corpinho deles. E até o rosto todo decorado também. Interessante, né? Aqui o Sobek, né? Essa é uma divindade bem importante também, porque os crocodilos, eles estavam sempre presentes aonde? No rio, né? O rio Nilo. Então, a gente vê aqui também, de novo, a mistura, né? Também da cabeça com o corpo, da cabeça de animal com o corpo de humano, né? Aqui a imagem do crocodilo mesmo. E aqui o corpo, né, de vários crocodilos mumificados. E aí, também, de novo, né, essa preocupação em deixar decorado, né, de fazer uma bandagem decorada, colocar a parte dos olhos em evidência. Vocês percebem que sempre nessas mumificações, igual a múmia que a gente viu também lá no Centro Cultural do Banco do Brasil, os membros estão sempre juntos? Então, os braços, as pernas, eles estão sempre coladinhos ao corpo, perceberam isso? É uma coisa legal, né, da gente ver. Vamos seguir? A Taurete, então daqui é uma divindade importante também do Antigo Egito. Ela tem uma representação muito forte com a maternidade, com o feminino. Tanto que eu coloquei até uma imagem para vocês verem que é a mamãe hipopótamo, né, com o filhotinho hipopótamo. Eu não achei nenhuma múmia de hipopótamo.
Eu acredito porque é um animal muito grande e alguns animais que têm uma relação muito forte com... Vocês estão vendo aqui a cruz, ó. A cruz que é Ankh, né? Eu não sei pronunciar certinho, mas quando eu aprendi, aqui eu tenho até tatuado no meu ombro, vocês já viram? Essa cruz, ela tem uma representação muito forte com morte e vida, né? Com renascimento. Então, olha só, tanto que ela carrega aqui. Vocês vão ver em várias pinturas, vários desenhos. Vocês já viram, né? Mas várias representações que estão falando de Egito aparece essa cruz. Então, me parece que por conta dela cuidar da maternidade, ela será grande mãe, pode ser que ela não, né? Era um corpo muito grande de um hipopótamo para você fazer a mumificação, pode ser que não desse muito certo. E eles não tinham esse hábito. Mas pode ser que tenha. Eu não sei dizer para vocês. É uma coisa pra gente estudar um pouco mais adiante, tá bom? Mas eu trouxe pra falar, nossa, ficou faltando aquela divindade. Não, tá aí. Se faltar alguma, vocês podem falar depois. Aqui é a Hathor. E ela, olha que interessante, também é um corpo grande, né? Porque ela é a deusa vaca, né? Ela tem essa representação. Aparece ela em vários momentos, tanto como mulher, totalmente de mulher, porém com chifres de vaca, quanto ela como vaca mesmo. Então é interessante da gente conhecer. E tem uma mumificação aqui, tem uma cabeça, não tem um corpo inteiro, mas tem uma outra imagem que vocês vão ver um corpo maior. O corpo todo mumificado. Mas tem um cuidado também em representar. Tem um outro deus, que é um deus masculino, que ele é representado por um touro, né? Um touro, um boi, que é o Apis. Mas aqui eu quis trazer essa imagem do feminino. E então fica pra gente também, pra gente pensar, pra gente ver que tinham outros animais que a gente não viu no museu, não costuma ver nos livros, né? Tá bom? Vamos passar. Aqui, a Sekhmet, essa imagem nós vimos, lembram? Vocês lembram lá no museu? No Centro Cultural? E ela tem a cabeça de leoa, né? E o corpo de mulher. E aí tem a história, que ela é muito brava, vingativa, né? Tem uma história bem forte sobre ela, né? E uma história legal que ela também, o pai acaba tendo que embebedá-la, né? Dar vinho pra ela se acalmar. Acho que era o pai, né? Quem souber a história pode depois me contar. Mas acho que a professora Maria, né, a professora Tati vão trabalhar mais com vocês essa história. Mas olha que legal, aqui a gente tem a mumificação. Eu nunca tinha visto, só para pesquisa que eu achei. A mumificação de leões. Olha só, e aqui são filhotinhos de leão também. Tá vendo? Bem legal, né? Muito bacana. Aí eu amei o cabelo da Sekhmet. Um cabelo todo trançado. Amei. Aqui, é um outro que eu também não lembrava da história dele, né, o Qenubis. Também é uma divindade que representa uma cabra, né, um cabrito, um carneiro. E aí, por que eu fui atrás dele? Porque eu vi que tinha a mumificação desse carneiro, olha só. Que interessante. Não tem de corpo inteiro, mas fica aqui pra gente conhecer, né? E esse daqui? Oxirrinco, olha esse nome. Oxirrinco é o nome de um peixe. É um peixe bem conhecido lá do Egito, né? Ele vive no Nilo, inclusive. E aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, lembra quando a gente foi lá na exposição, tinha a mumificação de alguns peixes, acho que tinha uns 2 ou 3 lá, né? Eu trouxe até aqui a imagem, ó, pra gente ver. E aí eu falei, caramba, né? Por que será? Que história que é essa? Então, ele é um peixe bem importante, ele não era consumido, tá? Ele não era consumido no Antigo Egito, não sei agora, mas ele tem uma história muito interessante de que em dado momento que Osíris, tem a história de Osíris, as professoras vão trabalhar com vocês, mas ele come uma das partes de Osíris, então ele era tido como um peixe sagrado, né? Então, provavelmente, por isso que ele era mumificado, né? Então, a gente tem aqui a mumificação. Vocês podem perceber que ele tem até uma coroa na cabeça, que é uma coroa que lembra muito a coroa de Osíris, ó. Que é aquela coroa dos faraós, aquela coroa dupla, né? Acho que a professora Mariana já trabalhou com vocês, com a coroa que tem o branco e o vermelho.
junto. Olha que interessante. E essa é uma escultura. Olha o formato do corpo, como é bem parecido. Só que também, os peixes aparecem também no Antigo Egito como animais muito importantes para alimentação, né? Então, é interessante para a gente pensar aqui também, ó. Tá vendo? Até nas pinturas. Era uma forma dos egípcios antigos, né? Se alimentarem. Então, uma coisa legal para a gente pensar também que talvez essa representação dos peixes mumificados tenha a ver com a alimentação. Era muito comum, quando as pessoas eram mumificadas, colocarem alimentos junto dos seus corpos, né? Dos seus corpos mumificados. Alimentos secos para que as pessoas pudessem se alimentar na vida pós-morte. Aqui, o Anubis. E aí, deixei ele por último, justamente porque ele era o deus da mumificação. Era ele quem fazia esse trabalho final de cuidar desses corpos, né? Então, aqui, ele que fazia a pesagem. Olha aqui, lembra que quem foi lá quem estava no meu grupo viu essa história que a gente ouviu, né, do educador, que ele pesava a pena, né, e pesava o coração da pessoa. Lembra na balança do Livro dos Mortos? E por que ele fazia isso? Quando a pessoa, né, já estava lá, já chegava no mundo dos mortos. Ele fazia isso para ver se a pessoa tinha o coração pesado, se a pessoa tinha seguido aquelas leis, né, que eram importantes de serem seguidas, que eram leis que regiam a vida da pessoa, sobre ela ser boa, sobre ela não roubar. Ih, será que isso lembra a história de alguém? Alguma história bíblica? Alguém conhece? Umas tais leis que falam sobre postura, né? Para não fazer isso, que não é legal, não fazer mal às pessoas, né? Ser uma pessoa boa. Alguém vai lembrar aí. Pois é, essa inspiração do Moisés, aí alguém vai lembrar, já dei até a dica do nome. Moisés, que foi criado aonde? No Antigo Egito. Ele foi criado, né, durante quase toda a sua vida ali, de criança, jovem, adulto, né, até metade da vida dele, ele foi criado lá. Então, ele sabia de cor e salteado essas leis. Depois estudaremos mais sobre essas leis. Então, olha aqui, ele pesando, né, para ver se a pessoa merecia ou não ir para a vida pós-morte. Olha lá. E aqui uma escultura, né, bem legal também, de um chacal, porque o Anubis, ele é um deus, uma divindade que tem o corpo de humano e a cabeça de chacal, que é esse tipo de cachorro, né? Legal também, né? Bom, agora nós vamos para a nossa receita. Aí, olha só, a gente vai fazer massinha de farinha de trigo. Eu tenho certeza que quase todo mundo aí já deve ter feito. Que o povo gosta, né? O povo de EMEI gosta de fazer massinha de farinha de trigo, né? Então, vocês já vão lá separar. Daqui a pouquinho que terminar o vídeo, vocês já separem um pouco de farinha de trigo. Aí, depende do tamanho do animal que vocês vão fazer. Porque a gente vai fazer a massinha para modelar um bicho. Para vocês fazerem uma atividade na próxima aula. Então, ó, precisa de farinha de trigo. Então, pensa lá pode ser umas 2 xícaras de farinha de trigo. Um pouco de sal, né? Então, pode ser umas 3 colheres de sal. Água, você deixa um copo de água cheio, porque aí você vai medindo quanto de água você precisa. Uma parte de óleo, pode ser umas 2 colheres de óleo, que aí você também deixa do ladinho. E vinagre. O vinagre, ele serve para conservar essa massinha. Então, ele é bom para isso. O vinagre e o sal, eles servem para conservar a massinha, tá bom? Ele não deixa a massinha estragar tão fácil. E aqui, ó, eu vou mostrar para vocês. Vocês viram aqui? Tem os corantes, né? E aí, eu coloquei esse X que a gente não vai usar corante. A gente não vai pintar essa massinha. Vocês já devem ter feito com gelatina ou até com guache. A gente não vai pintar essa massa, tá bom? E ela é feita de trigo, que é um dos alimentos mais comuns do Antigo Egito. A gente fez uma atividade na aula passada, eu fiquei muito feliz, viu, gente? De verdade, que vocês responderam super bem. Bom, vamos ver rapidinho, a gente vai ver um vídeo aqui, bem rapidinho. E aí, vocês vão ver como se faz, ó. Duda Gamer, dá um tchauzinho aí pra câmera, Duda. Para nos ensinar a fazer uma coisa muito legal. E agora vamos aos ingredientes. Vamos colocar 1 colher de farinha de trigo, um pouquinho de sal. Aqui ela vai fazer uma massinha bem pequena,
Por isso eu falei, coloca mais, coloca uma xícara, 2 xícaras de farinha de trigo. Mas isso vocês podem testar em casa, tá bom? Aí ela tem o sal e ela não coloca nem o óleo e nem o vinagre. Mas é importante colocar bem pouquinho, vocês vão testando, justamente para conservar a massa. E um pouquinho de água. Agora vamos mexer bem. Enquanto você misturar, você vai saber se vai precisar de mais água ou de mais farinha de trigo. Depois que você achar que ela está quase boa, já está na hora de pegar na mão. Mais um pouco de farinha de trigo. Está quase boa, hein? E olha só como ficou a nossa massinha. Agora é só brincar. Mas se você quiser, você pode pintar a sua massinha da cor que quiser. Bom, agora nós vamos voltar. Eu vou deixar esse vídeo, pessoal, na descrição aqui do nosso vídeo e vou deixar na plataforma do Google também. Então, o que vocês vão fazer? Inspirado na mumificação dos animais, olha aí, olha que legal. Lembra que eu falei que ia ter uma imagem de um boi, de uma vaca? Olha só. Aí aqui também, né, do gavião e do gato, olha lá. Vocês vão escolher 1 ou 2, até 2, tá bom? Não precisa fazer muito mais que isso. Quem quiser fazer mais, pode fazer sim. Vocês vão escolher um desses bichos que a gente viu aqui, estudou. Vocês vão modelar, vocês vão fazer essa massinha, vão pegar essa massinha de trigo. Vocês vão modelar esse bicho do jeitinho que vocês puderem, tá bom? Precisa fazer detalhezinho, olhinho, que nem tem esse gato aqui que tá todo modelado, descolado, né? Não precisa, tá, gente? Eu só coloquei coloquei até uma imagem de pássaro bem, que não é nem um gavião e nem um ibis, né? Mas tem jacaré, tem peixe, tem um bichinho aqui, enfim. Coloquei, mas vocês escolhem, sejam criativos. Pode escolher, pode ser um peixe e um gato? Pode ser um gavião e um crocodilo? Pode ser um carneiro e uma vaca? Pode. O hipopótamo, que não tem, né? Eu não achei nenhuma múmia. Pode. Posso fazer 3? Pode. Aí vocês escolhem, tá bom? Mas façam de 1 a 2, porque se um não der certo, você tem o outro. E se fizer 3, melhor ainda, Pro adora. Vocês vão fazer esse animal, de que tamanho, Pro, que esse animal tem que ser? Porque aí vocês até se organizam lá na hora de fazer a massinha. Ele tem que ser do tamanho da mão de um adulto da sua casa. Da mão da sua mãe ou da mão do seu pai, tem que ser grandinho, não muito grandão, nem muito piquititico. Ele tem que ser ali do tamanho da mão, da palma da mão, tem que ser ali razoável, tá bom? Que a gente vai fazer um trabalho mais pra frente. Você vai fazer a modelagem dele, pede ajuda para um adulto. A massa, se ela for ficar bem lisinha, do jeito que ficou no vídeo, fica mais legal. Então, vocês vão fazer essa modelagem e vão deixar secar. Põe numa forma, num tupperware, assim, ó. Deixa no sol, deixa no tempo e deixa secar. Não mexe com ele, deixa ficar lá seco. Se sobrar massinha, você fica brincando de massinha em casa, que é super legal também. Aí você deixa lá secando. Deixou secar? Aí você vai esperar para a próxima aula. Não joga fora, hein? Não deixa a mãe jogar fora seus bichinhos do Antigo Egito. Combinado? Então é isso, gente. Essa é a atividade de hoje. Essa é a nossa aula. Fazer a massinha de trigo, né? Que era um alimento do Antigo Egito, muito forte e também está muito presente na nossa alimentação hoje. Eu amei que vários alunos mandaram fotos, mandaram escrito e vamos continuar fazendo essa interação. E me mande fotos, é muito importante que vocês mandem fotos para mim dos bichinhos feitos, tá bom? Para eu dar ok na atividade. Combinado? Beijo para todo mundo, se cuidem, boa semana, saúde para todo mundo e bora lá. Tchau, tchau, gente!